Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, turminha, nós vamos para a nossa aula de geografia e no seu livrinho, né, o assunto após a nossa última aula, que foi a gente trabalhou sobre os relevos, conhecemos aí os 9 tipos de relevo, né, da Terra, e agora a gente vai falar sobre o clima. Está na página 37 do seu livro de geografia. Você, em qualquer momento, pode pegar o seu livrinho, acompanhar aqui junto com a tia Diana. E, para você acompanhar, né, igualmente aqui, a tia Diana sempre traz as mesmas páginas que está no seu livro, tá bom? Para facilitar aí o entendimento do conteúdo. Bom, gente, vamos falar aqui sobre clima, sobre tempo, tempo atmosférico, tudo isso. Você sabe o que é tempo e clima? A gente confunde, né? Questão de tempo e clima. E aí vocês veem aí nesse quadrinho, a mãe diz o seguinte: leva o casaco, meu filho, o tempo está frio. Então, o tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera, a Terra, se encontra em determinado momento, lugar e momento, né? E com esse sentido, que usamos a palavra tempo, tá? Então, é o tempo em que a Terra se encontra em determinado momento. Calor, frio, ou se está chovendo, enfim, é esse tipo de coisa que a gente quer falar. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico. O calor, o frio, a chuva, o vento e as nuvens escuras e as nuvens brancas. E isso são as características do tempo atmosférico. O tempo hoje nas capitais. Certamente vocês veem nos jornais todos os dias o profissional, né, o jornalista lá, que dá a previsão do tempo, né? Previsão do tempo é feito um estudo, né? As pessoas que são responsáveis por estudarem, e elas vão falar como é que vai ser o dia, né? Como vai ser o clima, como é que vai estar o tempo naquele dia, nos lugares, né? Nos estados, às vezes destacam mais Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, geralmente eles falam muito mais, aqui também, nos jornais locais também dá. Então, falado assim, essa descrição do tempo atmosférico, se vai chover, se vai fazer sol, se vai ficar só nublado. Então, esse tempo atmosférico, ele é observado, né, através de estudos, e aí é dado esse resultado todo dia, né, pela internet ou nos jornais mesmo, na TV. São estudos observados, né, pessoal, com imagens de satélites, e as informações, né, são passadas aí para os profissionais darem um resultado para a gente, né, para o telespectador. Para fazer a previsão do tempo, é usado alguns equipamentos. O termômetro, que indica a temperatura máximas e mínimas, né? A biruta, que indica os ventos, e o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva, né? Então, assim, quando no jornal aparece lá sobre a chuva que houve, digamos assim, ontem choveu muito em Fortaleza, e no dia seguinte, no jornal, né, o pessoal vai lá dar notícia e diz, choveu tantos milímetros em Fortaleza. Qual foi o objeto aí, o equipamento que mediu esse milímetro? Foi o pluviômetro, né? E se vai dizer sobre o clima, é usado o termômetro, que mede a temperatura do tempo. É termômetro mesmo. Bom, vamos lá. O clima. O que é clima? É a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado, município, é necessário observar o tempo atmosférico. Quem é o tempo atmosférico?
é o tempo que está naquele momento, em determinado momento, nos lugares, né? Então, é feito esse estudo, essa observação por vários anos, para poder determinar o clima de uma região, por exemplo. Na região sul é frio, na região nordeste é calor, né? Tem outras regiões que varia clima e calor, que é o caso de São Paulo, então é feito todo um estudo para poder determinar aí o clima desses lugares. São observados alguns elementos do clima, né? Quais são esses elementos que são observados? A umidade do ar. Nos lugares montanhosos, a presença de muita vegetação nas serras, né? Nas serras, o ar é úmido pela manhã. Então, quando amanhece o dia nesses lugares de serras, de montanha, né? Então, a temperatura ela é úmida, né? O ar, digamos assim. E aí, facilmente, a gente observa aquela parte branca que se forma aí. A gente acha até que é nuvens, assim, as nuvens mais baixas, enfim. Mas isso aí é a umidade do ar mesmo, que é possível encontrar aí nesses lugares montanhosos, antes que o sol nasça, né? Forma aí uma cerração, digamos assim. A chuva, nas regiões onde existem muitas florestas, é constante a presença de chuva e o clima se torna mais agradável. Mas não é só nos lugares que existe, não. Chuva, a gente sabe que o inverno ele é uma estação do ano que acontece, né? Então, todos os estados, cada estado tem o seu tempo da estação do ano para acontecer as chuvas. Mas nas regiões onde tem muita floresta, acontece sim a presença de chuva constantemente. O vento é outro elemento do clima, o vento. Nas regiões do litoral ocorre demais, né? A questão da brisa, nos lugares onde tem praia, né? A praia, o litoral, é constante, assim. A gente nunca vai à praia que não esteja tendo um vento. Então, esse elemento do clima, o vento, ele é bem constante mesmo nas regiões litorâneas. O calor nas regiões onde chove pouco. E isso acontece muito na região do sertão nordestino, né? A gente sempre fala muito assim, a gente atribui essa questão do calor muito ao sertão nordestino, porque chove apenas na época do inverno e passado aí mais de 6 meses de verão, e aí sem chover, então a presença do calor é bem grande mesmo. Todas essas mudanças no tempo e no clima, gente, devem aos movimentos que a Terra produz. Esses movimentos a gente estudou eles lá em ciências, e aqui a gente vai trazer só uma breve mesmo recordação, digamos assim. O movimento de rotação é aquele que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provoca o dia e a noite. E aí esse movimento nos causa a impressão de que o Sol se movimenta, né? Mas na verdade é a Terra girando em torno de si mesmo. E aí tem o movimento de translação, que é o movimento que a Terra gira em torno do Sol, e ela, através desse movimento de translação, é responsável pelas estações do ano, que são outono, primavera, verão e inverno. Então, essa questão também, né, da mudança do tempo e do clima se deve aí aos movimentos, esses dois movimentos. As 4 estações vocês já viram lá em ciências, a gente vai só recordar mesmo, né? Elas ocorrem a cada 3 meses, né? Tem lugares, tem estados que ocorrem bem corretamente, assim, bem direitinho, outono, primavera, inverno e verão. Porém, aqui na nossa região, o que predomina maior mesmo é o tempo do inverno e o tempo do calor, que é o verão. E aí, a gente vai só ver aqui na página, deixa eu só ver com vocês, junto com vocês aqui, essa página, está falando sobre as estações do ano, a página 42, está só explicando mesmo o que é a primavera, o
que é o verão, né? Que a primavera é o clima onde nascem muitas flores. O verão é a estação do calor. O outono é a estação das frutas, né? Que as folhas caem e ficam os frutos. E o inverno é a estação do frio, né? Onde aqui a gente percebe o frio pela presença da chuva, mas em outros locais é só o frio mesmo, em algumas regiões. E aí, falando de clima quente, clima frio, a última página de vocês aí, antes da atividade de casa, na 43, tem aí, gente, sobre as estratégias que nós, seres humanos, usamos para driblar, digamos assim, né, para lidar com o clima. Se faz muito frio, né, e aí nos lugares onde faz muito frio, as pessoas usam agasalhos, usam edredons, usam o chuveiro quente para poder lidar com esse clima. Nos lugares que tem muita presença do calor, hoje em dia a gente já tem aí a tecnologia a nosso favor, né? Então o ser humano ele descobre várias maneiras de lidar aí com as situações cotidianas. E teve o invento do ventilador, agora tem o invento do ar-condicionado. Quase todos os lugares que a gente vai, a gente percebe aí a presença desse instrumento tão importante, né? Para quebrar aí um pouco o calor. Então, é só mesmo explicando os aparelhos domésticos que a gente usa a nosso favor em relação aos climas, né? No tempo frio, tem o chuveiro elétrico, tem os agasalhos, tem casas que tem lareira, né? Para acender e esquentar um pouquinho frio. E no calor, ventiladores e ar-condicionado. E muito banho, tomar muito banho, né? Então, é isso. Bom, turminha, na página 44 e 45 é a atividade de casa. E aí, a tia Diana também borrou aqui, porque o livro da tia Diana traz a sugestão de resposta. E aí, eu vou ajudar vocês, tá? Não posso deixar a resposta, porque assim eu vou estar facilitando demais, não é isso que eu quero fazer com que você busque essa resposta. Associe as colunas. Lá nas páginas anteriores aqui, na página 38, da 37 até a 38, 39, tem falando sobre clima e tempo atmosférico. Quem é o clima e quem é o tempo atmosférico? Aí você vai lá na página 37, que tem a definição do que é tempo atmosférico. Aí você marca, o que sobrar é o clima. Segunda questão, você vai encontrar no diagrama as 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. Lembra que a tia Diana leu também na página 37. Já tem circulado aí no livrinho, então já tem na tela para vocês. Terceira questão, vocês vão escrever o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Está na página 38 do seu livrinho. A quarta questão, você vai marcar V ou F. Você vai ler. O movimento de rotação da Terra dá origem aos dias e noites. Foi isso que eu li, gente, na página 40? Eu acredito que sim, né? A Terra faz uma rotação completa em 50 horas. É isso que acontece. A Terra gira em torno do Sol. O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. Lá na 41, tem falando sobre isso. A Terra faz o movimento de rotação e o de translação de uma só vez. Foi isso que eu li. E o Sol gira em torno da Terra. E aí vocês têm todas as respostas no livrinho de vocês. Não tem nem para onde fugir. Página 45. Página 45. Na cruzadinha você vai encontrar meios de comunicação que a gente pode, né, escutar ou ver a previsão do tempo. Então, já tem aí respondido para vocês. Sexta questão. Quais são os elementos que determinam o clima de um lugar? Vocês lembram, gente? Ó, na página, acabei. Foi praticamente a última coisa que eu li com vocês.
Página 40, na página 40, bem no tópicozinho de cima, tem explicando quais são esses elementos. 7ª questão, faça a correspondência de acordo com as estações do ano. Tá muito fácil, porque também tem no seu livrinho, na página 42. E a 8ª, você vai ligar os locais aos elementos que modificam o seu clima. E isso também está relacionado lá na página 40. Na 6ª questão, você vai escrever o nome dos elementos e agora, na 8ª, você vai dizer quais são os locais, né, que modificam o clima. A umidade do ar acontece onde? Né, umidade do ar. Os ventos, onde é que é muito presente os ventos? Na floresta, no litoral, no sertão. As chuvas, onde é que tem muita presença de chuva? Aí você vai responder. 6ª e 8ª, tá na mesma página, né? Praticamente aí, um completa a outra. Bom, turminha, é isso que encerra aí a nossa aula de geografia. Espero ter contribuído aí. E aí essa explicação da atividade de casa pode lhe ajudar muito nesse momento, né? Então, super beijos e até a próxima aula.